proferida pelo professor Glaucio Oliva, aqui do Instituto de Física de São Carlos, e ele vai falar sobre fármacos, ou seja, como funcionam os remédios, remédio de pressão, remédio para colesterol, para diabetes e tudo mais, e uma ideia sobre a química desses remédios e como funciona, o princípio ativo e tudo mais. Isso vai ser dia 17 de maio, às 19 horas. E hoje nós temos o professor Vanderlei Salvador Vanhato, aqui do Instituto de Física de São Carlos, é o professor titular do Instituto de Física de São Carlos. Ele vai falar para a gente sobre as modernas maravilhas da ótica e dos leis na ciência, indústria e saúde. O professor Vanhato é um especialista nessa área de ótica e fotônica. Na verdade, ele criou e é o coordenador do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, tá certo? Aqui do IFISC. Ele fez a graduação e mestrado aqui em São Carlos, no IFISC, e o doutorado no MIT, nos Estados Unidos. Né? Ele trabalha em física atômica molecular e ótica. E, como eu disse, é um dos maiores especialistas nessa área, não só no Brasil, como no mundo, tá certo? E vale dizer que ele, o grupo dele foi o primeiro a produzir um condensado de Bose-Einstein, ele vai talvez fale um pouco disso, na América Latina, né? Uma coisa que foi conseguida recentemente, e o grupo dele foi o primeiro a fazer isso aqui na América Latina. Ele foi eleito agora recentemente um membro da Academia Brasileira de Ciências, né? E poucos têm essa honra. Agora, o ano passado, ele ganhou o prêmio J. Reis de divulgação científica, então a divulgação científica é uma das suas especialidades também, né? Assim como vários outros prêmios. Então é um prazer ter aqui hoje o professor Vanderlei Salvador Vanhato para falar sobre as modernas maravilhas da ótica e dos lasers na ciência, indústria e saúde. Muito obrigado. Bom, obrigado. Acho que está bom o microfone, todo mundo me... Eu normalmente falo bem alto, né? Às vezes o microfone é até desnecessário. Queria agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. Muitos estão deixando o jantar para mais adiante, né? E eu sei muito bem que eu então sou essa barreira entre vocês e o jantar. Eu vou tentar minimizar esse negócio todo para a gente poder ir comer mais cedo. E como o professor Agostinho disse, eu trabalho em ótica, em física atômica molecular. E eu, na verdade, sou um apaixonado por laser, por ótica em geral. Eu poderia falar muito aqui sobre isso. Vou tentar me restringir a 1 hora de fala, né? E, de fato, a ótica é uma coisa muito presente para a gente. Todo mundo, quando fala em ótica, se nada vier à cabeça, pelo menos vem óculos, né? E, de fato, isso é ótica, porque se não fosse a ótica, muita gente estaria na escuridão, né? Porque, de fato, as lentes corretivas, tudo isso faz parte desse desenvolvimento da ótica, né? E, praticamente, eu não sei dizer para vocês aonde a ótica não está presente, né? E se alguém souber, me ajuda, porque, quem sabe, eu aprendo alguma coisa nova. Mas ela está em tudo, e eu coloquei aqui a nossa visão, porque eu acho que é talvez um dos órgãos do sentido o mais importante, né? Você imagina como é complexo esse sistema. Outro dia eu estava tentando descrever uma imagem. Você vê uma imagem em 3 segundos, e aí você vê quanto tempo você gasta para descrever em detalhes, se você for capaz. Porque certamente você vai esquecer detalhes antes da primeira hora, que não é suficiente para descrever tudo que o seu órgão da visão foi capaz de coletar em um flash, né? Então, não há dúvida que nós dependemos muito da ótica, e todo mundo sabe disso, e a história da ótica, a história de se tentar entender cientificamente a ótica, a luz. Deixa eu dizer para vocês que a ótica, ela na verdade não é só instrumentos. A ótica, na verdade, ela se preocupa com a luz de um modo geral, mas como produzir luz, como utilizar a luz, como manipular a luz, tudo isso faz parte da ótica, né? Lentes, evidentemente, é uma parte pequena,
é uma manipulação da luz, né? Nós vamos ver as fontes de luz. O laser já é como produzir uma luz, que, diga de passagem, é uma luz muito especial. O laser é uma fonte de luz que causou uma revolução dentro dessa área chamada ótica. E tem muita gente ao longo da história que tentou entender, porque em ciência, o que a gente gosta de fazer é observar a natureza e tentar colocar aquilo numa frase, de tal maneira que a gente tem ali uma lei, uma coisa que é válida sempre que as situações se mostrem parecidas com aquela que a gente observou, né? E muita gente se preocupou com isso, eles queriam saber como é essa luz, o que é a luz afinal, se ela se propaga com velocidade finita, infinita, né? Você imagine há 500 anos o Galileu lá, entre duas montanhas de Florença, tentando medir a velocidade da luz. E ele chegou à conclusão que ela tinha que ser finita. Isso que é mais interessante, né? Hoje, a gente tem instrumentos que medem a velocidade da luz com uma precisão muito grande. Mas ao longo da nossa história, muita gente se preocupou com o aspecto da ótica. Como é a luz, que natureza ela tem, como ela interage com a matéria. Porque a luz por si só é pouco para a gente. O grande triunfo da ótica é que nós enxergamos as coisas. Nós enxergamos a luz que vem das coisas. Então nós precisamos entender isso, se a gente quiser entender o que está vendo, né? Então, ao longo da história aqui, eu poderia enumerar muita gente. Isso aqui é o Ptolomeu, o Newton, o Snell, que foi uma pessoa muito importante. E eu acho, né, que na verdade a vida é fruto da luz, né? E primeiro a gente lê lá na escola, aprende na escola que o pessoal achava que o faraó era o Deus Sol e que o Sol era o maior Deus que tinha mesmo. E se a gente olha hoje, pô, tudo que nós somos é Sol, né? Então eu, o professor Francisco, nós somos todos constituídos de Sol. É uma coisa estranha, né? Mas é verdade, porque se não fosse a energia que a luz é capaz de trazer e depositar aqui na matéria, nada teria a organização que tem. O Sol, a luz, é a única coisa capaz de vir aqui e transformar a matéria bruta, organizar a matéria bruta de tal maneira que ela vire vida. É o Sol que faz isso. Então nós somos, de alguma forma, uma parte do Sol. Cada um de nós tem uma parte que um dia foi do Sol, né? Mesmo que seja os fótons, a luz que veio e se transformou no que nós somos. Então, falar de luz sem falar de vida é meio também complicado. E devido a essa grande importância, a ótica passa a ter um peso dentro da física muito grande, porque afinal, quando se fala de vida é diferente, não é? Então, eu acho que essa importância, aqui é o meu sol falando, né? E essa importância que a luz tem, faz com que de fato a gente tenha uma dependência muito grande com a luz, né? E eu vou então tentar aqui falar para vocês um pouco de cada coisa. É muita aplicação, né? Se eu fosse falar desse laser pointer aqui, eu gastaria 1 hora. E é difícil, porque eu poderia falar por que eu enxergo a sua luz vermelha, a dele azul, a dele amarela. Tudo isso é ótica. Tudo isso é luz interagindo com a matéria, me devolvendo. E aí eu tenho que ter a sensação da luz, né? Só falar do olho seria, pelo amor de Deus, um monte de horas aí seria necessário. Mas eu vou tentar então abreviar um pouco, porque como é muita coisa, eu vou tentar falar um pouquinho do como a ótica contribuiu para todas as ciências, falar um pouquinho do laser e entrar nas suas aplicações, que também são muitas, né? Mas eu vou tentar atingir um pouquinho cada uma em alguns minutos e chegar numa das aplicações que eu acho mais relevantes, que é o uso das modernas técnicas que envolvem a ótica para a saúde. Eu acho de fato que isso é relevante. E eu tão acho que é relevante que eu sou um físico que estuda ciência básica, estou me dedicando parte a isso, que o conhecimento que a gente gera em física básica, em ver moléculas, em ver átomos, se aplica diretamente nisso. Tá certo? Então eu acho que essa é uma parte importante de mostrar. Eu vou começar mostrando para vocês que a gente na vida tem que entender duas coisas que são importantes. Claro que as coisas que são da escala do homem, elas são as óbvias, né? A criança já nasce, ela tem essa intuição
as coisas que são do tamanho dela. Isso aí é uma intuição que a gente quase que nasce com isso. Mas, fora desse mundo do nosso tamanho, tem um mundo macroscópico, imenso lá fora, que de alguma maneira está relacionado com a gente. E tem também um mundo muito pequenininho, que a gente chama do micromundo. Então tem o macro, o micro. E a física, ela gasta todo o seu esforço tentando fazer as conexões e entender o macromundo, o micromundo e como isso se relaciona com o mundo que a gente vive. Que eu falo que é a escala humana, é a nossa escala que a gente enxerga bem. E a ótica, se não fosse ela, nós não teríamos o mínimo entendimento do macro e do micro. O macro porque foi através da ótica que alguém conseguiu ver os astros, ver fora desse planeta, enxergar lá longe e ver as imperfeições que tinha, né? E derrubar alguns mitos que existiam. E o micro porque também foi a ótica que conseguiu ir lá e ver aquelas coisas que a natureza não nos deu a habilidade de ver. Ver os micróbios, ver as bactérias, ver o mundo microscópio e hoje em dia até ver quase que a natureza atômica, né, que constitui a matéria. Então, ela tem esse papel fundamental. Difícil falar uma área da ciência onde ela não se encaixa de alguma maneira. E hoje em dia ela está tão presente que se você for na Olimpíada e tentar descobrir a diferença do primeiro e segundo colocado, lá é alguns décimos, quando não é centésimos de segundo, e o homem não tem essa capacidade de olhar e ver isso. Ele tem que usar instrumentos, normalmente ópticos. Então está em todo lugar, no esporte, no lazer, como eu vou falar no final. E, evidentemente, ao longo da nossa história, a óptica foi sofrendo diferentes tipos de evolução, né? Inicialmente a gente usava a óptica que a gente observava. Sol como grande fonte de luz, ou então a chama de uma vela como fonte de luz, e íamos fazendo as observações. E as grandes descobertas foram feitas com essas fontes. Mas, a partir do final do século retrasado, né, agora, eu ainda costumo falar século passado, mas é o retrasado, e começo do século passado, a coisa foi mudando, o pessoal se preocupou em fazer fontes de luz artificial, e não tem dúvida que o Edison, com a luz, com a lâmpada, tirou de fato o homem da escuridão. Imagina o que seria hoje o mundo com aquelas lâmpadas de óleo. Certamente eu não estaria falando aqui, você não estaria ouvindo aí, né? Hoje nós estamos passando pela net a palestra, quem está em casa também não estaria vendo nada, porque não daria. Sem luz não dá para fazer mais nada, sem a lâmpada. Então a primeira grande revolução da óptica, eu acho, aconteceu com o advento da lâmpada, porque aí a gente conseguiu estudar os fenômenos de uma forma mais controlada. Porque quando a gente faz uma experiência no laboratório, nós estamos tentando fazer uma pergunta para a natureza. A gente vai no laboratório, monta um experimento, não é uma coisa completamente absurda. A gente faz uma pergunta, só que a gente quer controlar essa pergunta para poder entender a resposta. Então, a lâmpada, ela de fato trouxe um desenvolvimento enorme para a óptica, não é? E não tem dúvida que o próximo passo foi o laser. A lâmpada é uma fonte fantástica, tirou o homem da escuridão mesmo, e o laser veio para fazer uma segunda revolução em cima disso. Agora eles dizem que tem os LEDs aí, que é um outro emissor de luz poderoso, que acredita-se que vai fazer a terceira revolução nessa área. Mas o laser até agora, ele conquistou, ele conseguiu o que a lâmpada ainda não havia atingido. Porque ele é uma fonte de luz especial, né? O fato de um feixe de luz que não diverge, que caminha em linha reta e que tem uma única frequência, etc., etc., permite aplicações que a lâmpada comum ainda não permitia. Então, o advento dessas fontes de luz, de fato, criaram uma revolução. Eu até seria ousado em dizer que um pouco da responsabilidade da revolução científica que a gente está sofrendo nesse século que passou e nesse agora, advém do avanço que a óptica conseguiu. Porque eu não consigo imaginar instrumentos de análise, não consigo imaginar instrumentos de observação onde a óptica não é fundamental. Então ela teve um avanço, né? Ela teve uma contribuição muito grande para toda essa revolução que a gente passa hoje e que vai passar por mais algum tempo, é claro.
E para a gente entender um pouco do que eu vou falar para vocês, é importante a gente entender a luz, evidentemente, o que é, afinal, porque senão você não vai acreditar no que eu vou falar, né? E trabalhar com luz, eu sempre digo que existe uma distância muito pequena entre o esotérico e o científico. Você tem que ser cuidadoso nisso, porque senão tudo parece mágica, né? Então, eu vou falar um pouquinho da luz e vou falar um pouquinho de como ela interage com a matéria. Aí eu vou entrar nas aplicações e eu espero que todo mundo entenda o que eu vou apresentar. Primeiro, para falar de luz, todo mundo sabe o que é luz. Mas para nós, na ciência, eu tenho que ir um pouco além da minha observação. Eu tenho que saber do que ela é constituída. E ao longo das várias décadas, nesses últimos, vamos dizer, 100 anos, a ciência entendeu bem como é a luz. E se eu falar para vocês que a luz é feita de ondas, já não é nem um grande impacto, porque todo mundo escuta falar em ondas eletromagnéticas, né? Ondas de rádio. Dentro da sua casa você tem as ondas de micro-onda. Tudo são ondas. E a luz também é uma onda. Só que ela é uma onda, como essas que eu mencionei, e é parecida com a onda do mar, né? Você tem aquela coisa que sobe e desce, que vai transferindo energia, só que ela é feita de campos elétricos e magnéticos. Campo elétrico é aquele que tem na tomada. Só que ali na tomada tem uma onda também, que oscila a 60 Hz, né? Por isso que é 60 Hz. E que é uma onda capaz de movimentar as cargas de um condutor. Ela não é capaz de propagar no ar, mas ela é capaz de propagar num condutor e movimentar os elétrons. Essa é a forma que essa onda, por isso que ela chama ondas de potência, porque ela é capaz de movimentar motores, etc. Quando eu vou aumentando essa frequência mais e mais, eu chego no micro-ondas, que é aquele lá que cozinha a comida lá em casa, ou esquenta. Aí eu chego no infravermelho, que é o calor que a gente sente. Aí eu chego no visível. Aí eu vou para o ultravioleta, que todo mundo sabe que existe na luz do sol, e que causa queimadura e até causa outras coisas. Aí eu vou para o raio-x, radiação gama. Tudo isso são ondas compostas de campos elétricos e magnéticos. Bom, e eles se propagam. Essa é luz. É uma onda que se propaga, então tem esse campo elétrico que oscila e se propaga. Muito bem. E ela tem algumas características, né? Se eu pegar uma lâmpada comum, eu vou lá no filamento da lâmpada, passo uma corrente, aqueço, aquilo gera esses campos elétricos e magnéticos que oscilam, que é luz, tá certo? E ele se propaga para todas as direções. Então você acende uma lâmpada, a luz sai para todas as direções. Isso é o que nós chamamos de divergência da luz. Então se você pegar uma luz comum, à medida que você se afasta, a quantidade de energia que você recebe por unidade de área vai diminuindo, né? Porque ela manda para todos os lados, então ela vai se expandindo. Então ela diverge, a gente diz que é uma fonte divergente. Contrário ao laser, que é uma fonte com muito baixa divergência, de tal maneira que ela é produzida e caminha contrário à luz comum, que diverge para todas as direções. A luz do laser não, ela caminha numa direção única, né? Com pouca divergência. E isso faz do laser um instrumento especial, porque se eu preciso manipular a luz, é melhor uma luz que só caminha numa direção. Imagine pegar toda a luz de uma lâmpada, colocar dentro de um tubinho de vidro, que é a fibra ótica. É muito difícil. Aliás, é impossível. O laser não, ele já nasce assim, né? Como eu vou mostrar para vocês. Então, a luz, quando a gente quer entender um pouco o que ela faz, a gente tem que imaginar ela como se fosse como eletricidade. Como algo capaz de interagir com cargas elétricas. Lembra quando a gente aprende no ginásio, no colégio, que campo elétrico é capaz de fazer força sobre cargas elétricas. E é isso que a luz vai fazer na matéria, porque a matéria também tem cargas. Então essa interação está feita, né? O ponto de ligamento vai estar estabelecido. E normalmente quando eu produzo luz, essa frequência que ela vibra, que ela oscila, a gente chama de frequência da luz. E uma única frequência é uma única cor. E normalmente a luz comum, ela tem muitas frequências, ela tem muitas cores, ela é algo composto de várias componentes. Por isso que você põe um filtro verde, você vê verde, põe um vermelho, vermelho, e assim vai. Não é?
O laser é o contrário disso. Você não consegue produzir um laser que tenha mais do que uma única cor. Então isso é o que nós chamamos de monocromaticidade, que também ajuda. Se eu quero produzir uma luz que só tenha uma única frequência, eu vou usar o laser. Então muitas das aplicações, o laser acaba sendo interessante. E está aqui o laser. Enquanto a lâmpada, a produção da luz laser, ela é fácil de se entender. Porque hoje a palavra clonagem está na moda, não está? O que é fazer uma clonagem? É pegar uma coisa e fazer uma igualzinha. O laser é exatamente isso. Eu tenho um material e de alguma forma, que eu não vou entrar em detalhes, eu adiciono energia nesse material. Então ele tem energia. Quando eu passo uma porção de luz, existe uma propriedade que chama-se emissão estimulada, que foi inclusive discutida por Einstein nos seus trabalhos fundamentais, que faz com que essa porção de luz puxe energia daquele meu meio, que de alguma maneira eu bombeei energia dentro, e faça uma porção igual de luz. Isso chama-se emissão estimulada, que é aquele S que vem do laser. Laser é luz amplificada por emissão estimulada. Então essa emissão estimulada vem daí. Então a gente tem um meio ativo, passa uma porção de luz, ela simplesmente vai gerando clones. Como essa tal de emissão estimulada produz porções idênticas à semente, o que acontece? Todo mundo sai igual à semente. Então se eu tenho uma porção de luz andando naquela direção e um sistema aqui cheio de energia, de tal maneira que essa luz possa remover energia, ela vai alimentando o laser. De repente tem um monte de luz andando naquela direção. É por isso que o laser anda numa única direção. Porque a semente gerou toda a energia naquela direção. Tá certo? E como é clonagem de luz, então o que acontece é que todo mundo acaba ficando, toda a porção da luz do laser acaba ficando idêntica, com a mesma frequência, andando na mesma direção e assim por diante. É claro que eu poderia elaborar um monte aqui. O que muda de um laser para outro é só o tipo de meio que segura essa energia. Pode ser um gás argônio, pode ser um gás hélio-neônio, pode ser uma pastilha de semicondutor, pode ser gás carbônico, então é o laser de CO2 e assim vai. E aí tem os vários tipos de laser. Muito bem. Então tá aí, vários tipos de laser. Agora eu queria dizer duas palavras para a gente entender o resto. Nós já sabemos que luz é esse campo que oscila, todo mundo andando na mesma direção, se for o laser, se não for o laser, espalhando para todo lugar. Agora eu quero botar matéria. E todo mundo sabe que matéria é feita de átomos e moléculas, né? Hoje em dia a gente pode falar para um aluno do Jardim da Infância, a palavra átomo que ele não sai correndo. Né? Há 20 anos atrás, se você falava átomo, ele saía correndo. Hoje não. Hoje a gente aprende, porque é a realidade, não é mais uma abstração. Átomos e moléculas é o que faz o todo. Então se você quiser entender o todo, você tem que entender átomos e moléculas. É o tijolo. Temos que entender o tijolo para saber a resistência de um prédio. Então nós temos que conhecer átomos e moléculas. E átomos e moléculas também são cargas, né? Elétrons. Aliás, também elétrons é aquele que corre dentro dos condutores, que faz a nossa vida melhor hoje em dia, né? Então tem elétrons lá. Então você imagina agora, não preciso nem dizer mais nada, né? Esse campo que oscila e ele encontra um átomo no seu caminho. E como o campo elétrico faz força sobre a carga, o que você acha que vai acontecer com as cargas da matéria quando ela encontra a luz? Vão chacoalhar, não vão? Então, se ela chacoalha, ela está recebendo energia. Então é assim que a luz interage com a matéria. Aliás, eu tenho uma figurinha aqui, que é simples, olha lá. A gente pode entender a matéria como as cargas lá distribuídas, quietinhas, em equilíbrio. Vem a luz, chacoalha uma para cada lado e transfere energia para esse sistema. É por isso que você põe uma placa, no sol ele absorve aquela luz e aquece. Porque o movimento dessas cargas movimenta as próprias moléculas e os átomos, e isso é calor, né? Um dia quente as moléculas estão agitadas, um dia frio elas estão mais sossegadas. Então, o conceito de temperatura está associado com a agitação das moléculas. E a luz faz essas moléculas agitarem. Tá certo? Então essa é uma coisa básica. E é tão básica que se eu chegar aqui
e chacoalhar muito, o que acontece? Imagine que eu tenho os elétrons lá e as cargas positivas na matéria. Se eu chacoalhar muito, eu arranco um elétron, não arranco? Isso é chamado radiação ionizante. Quando eu chacoalho muito, eu arranco o elétron. E aí é perigoso, porque quando eu arranco o elétron, aquilo fica desbalanceado. Aquelas moléculas, principalmente as moléculas que são fundamentais para a vida, elas mudam de estrutura. Porque aquilo é um equilíbrio entre cargas, aquela estrutura toda. Se eu arranco um elétron, muda. Isso é a mutação. Então eu sou capaz, se eu arrancar elétron da matéria, de mudar a estrutura das moléculas e assim por diante. E com isso, causar alterações permanentes naquelas moléculas. E se elas se replicarem, vão se replicar alterada. E aí dá origem ao câncer, que é um dos temas que eu vou falar hoje aqui. Que a luz pode causar, mas a luz também pode curar, por incrível que pareça. Bem, então é assim que funciona. Vamos olhar o nosso micro-ondas de casa. Como que funciona o micro-ondas? É radiação. Micro-ondas é radiação, como luz, só que numa outra frequência. Como que funciona o micro-ondas? Você já tentou botar um pedaço de carne seca no micro-ondas? Ele esquenta? Não. É porque então deve ter alguma coisa a ver com a água, né? De fato, o micro-ondas vai lá, chacoalha as cargas da molécula de água, lembra a molécula de água? Essa molécula, quando ela é excitada pelo micro-ondas, ela começa a rodar, bate nas outras e aquece todo mundo. Então é assim que funciona o micro-ondas. Eu interajo com as moléculas de água, chacoalhando aquilo. É claro que tem outros tipos de molécula que também interagem com o micro-ondas. Mas na comida, preferencialmente, as moléculas de água. E é tudo através dessa interação fundamental, que é campo elétrico com cargas da matéria. Então, se eu quero entender alguma coisa de luz, eu tenho que entender um pouco da eletricidade. E se eu quero entender um pouco da interação da luz com a matéria, eu tenho que entender um pouco da natureza atômica e molecular da matéria. Porque senão eu não vou conseguir entender. Certo? Então a luz vem, por exemplo, a luz branca chega na blusa dessa menina, interage com as moléculas dela. Na blusa dela tem uma molécula de um pigmento que tem essa capacidade de absorver toda a luz que chega e emitir de volta o vermelho. Então eu enxergo só o vermelho. Não é isso? Se por acaso eu jogasse luz azul sobre ela, eu enxergaria nada, ela ficaria preta. Porque se não tiver vermelho na luz, ela não devolve. Então a gente consegue entender tudo isso só entendendo a interação da luz com as moléculas e os átomos. Muito bem. Então, aí está tudo que você precisa entender para entender as aplicações. Porque se você sabe que esse é o mecanismo pelo qual a luz transfere energia, imagine que eu transfiro muita energia num único ponto. Eu chacoalho tanto aquelas cargas que eu atinjo eventualmente a temperatura de fusão do material. Ou até de vaporização do material. Se eu chacoalhar muito, eu fico tirando moléculas. Então é assim que a gente usa um laser, por exemplo, a cortar uma placa de aço. Eu faço tanta energia ser absorvida naquele ponto, que eu arranco moléculas. Eu chacoalho com tanta força que eu já vou arrancando as moléculas. Eu vaporizo o material. Muito bem. Às vezes, como eu vou falar um pouquinho para vocês sobre diagnóstico de doenças com óptica, às vezes eu dou a luz, aquelas cargas chacoalham e depois elas me devolvem. Só que como tem infinitas possibilidades das cargas chacoalharem lá na matéria, isso tem a ver com os chamados estados e tudo isso, nós podemos imaginar que é como se fosse uma escada. Eu venho, dou energia, mas na volta ela pode dar aos pulos, né? E ela pode então, eu posso dar a luz verde e ela me mandar de volta a luz amarela, dependendo da estrutura. Cada material é uma escada, que tem a sua própria característica. Então a arte bancada dos átomos é única para cada tipo de átomo. E eu dou energia e ela me devolve, e olhando essa luz que volta, eu sei até dizer que átomo está lá. Então a luz que volta dos átomos é como se fosse a impressão digital da matéria, né? E se eu souber ler essa impressão digital, eu identifico o indivíduo lá, né? Que é o que se faz por aí. Bom, depois que a gente aprendeu um pouco sobre a luz, a matéria, como elas interagem, eu vou falar um pouquinho de aplicações científicas,
e depois vou partir para as aplicações industriais e, finalmente, as aplicações na área da saúde. As aplicações científicas são muitas, né? Aqui está cheio de professores da física, todos eles usam algum tipo de luz, de ótica. Mesmo aqueles que estão sentados perto do computador, sabem que ali tem um feixe de elétrons que vem na tela do computador e transfere energia e aquilo vira luz. E é por isso que você enxerga a tela. Então, todos nós usamos aplicações das mais diversas, em ciência, em tecnologia. E em ciência, existem as chamadas técnicas para se estudar a matéria. Como eu jogo luz, eu sei que a luz interage com a matéria, eu sou esperto, eu jogo luz, vejo como ele responde, né? Se eu treinar um pouco, eu sei dizer o que aconteceu ali dentro. Isso chama-se espectroscopia, e é uma técnica amplamente utilizada para estudar polímeros, para estudar cerâmica, para estudar metais, para estudar cristais, e assim por diante. Qualquer coisa que eu estudo, eu uso essas técnicas, porque dependendo do tipo de átomo, como eles estão arranjados, tudo isso, a resposta da interação da luz vai ser diferente. Tá certo? Então, em ciência, se você for em qualquer laboratório desse instituto, vai ter lá. Inclusive para ler o DNA. DNA, como que a gente lê? DNA não mostra lá assim. A gente tem que usar técnicas, às vezes por separação de massa, mas muitas vezes óticas, que permitem eu jogar a luz, e pela luz que devolve, eu sei o tamanho dos fragmentos, e assim por diante, e eu sei ler aquela sequência toda, que é o grande boom do momento, né? Muito bem. Mas eu vou falar de algumas aplicações que eu sou mais familiar, e uma das aplicações é a gente poder controlar o movimento de átomos com luz. Né? E isso é uma aplicação que você pode falar, pô, mas isso ainda é nuvens, né? Ainda é. Nós já estamos... É que nós somos visionários, a gente gosta de ir lá em cima enxergar para saber aonde aplicar. Você já deve ter percebido que entender o átomo é importante, né? Porque tudo é átomo. Só que o átomo é um bicho danadinho, ele anda muito rápido, né? Se eu perguntar assim para vocês, qual é a velocidade de uma molécula de oxigênio aqui na atmosfera, vocês sabem? Alguém sabe? Com que velocidade anda essa molécula de O2 aqui? Ela anda muito rápida. Ela anda com cerca de 500 metros por segundo, sabe o que é isso? Você deu uma piscadinha, ela já andou 5 quarteirões. É muita velocidade. Então, se você está olhando uma coisa que anda tão rápida, você consegue ver detalhes dele? Quando alguém passa muito correndo perto de você, às vezes você nem sabe que é seu amigo. Não dá para ver detalhes. Para a gente enxergar em detalhes a natureza atômica, nós temos que ter tempo de olhar. Para isso eu tenho que remover essa velocidade. E a ótica permite eu fazer. Agora, não posso pegar uma pinça, pinçar um átomo, isso é difícil. Eu posso fazer uma pinça de luz para pinçar um átomo. Porque a luz transfere energia, mas também faz força. Chama-se pressão da radiação. E se eu for um pouquinho, se eu fizer uma engenharia de luz e átomos, eu consigo pegar todos os átomos que estão aqui e removendo velocidade e trazer para um único ponto, onde eles ficam bem paradinhos, de tal maneira que eu possa olhar com precisão um átomo e descobrir coisa nova. Então essa técnica chama-se resfriamento de átomos com laser. E isso aqui é uma bolinha que tem 1 bilhão de átomos, a temperatura de alguns bilionésimos acima do zero absoluto. Certo? É muito frio. Na temperatura ambiente, um átomo anda com 500 metros por segundo. Nessa temperatura, ele anda com fração de milímetro por segundo. Ele está lá, ele não sai lá. Então, se ele está lá, eu posso ficar olhando para ele e descobrir detalhes íntimos da natureza atômica que eu não conseguiria de outra forma. Mais do que isso, quando eu produzo átomos em temperaturas tão baixas, né, essa ideia que eu tenho de átomos andando para todos os lados é destruída. Aí eles passam a se comportar de uma forma diferente, eles passam a se comportar de acordo com os princípios da mecânica quântica, que chamam. Né? E eu acho que todo mundo viu em jornais aí recentemente a tal da condensação de Bose e Einstein, que é também na física atômica, eu até coloquei aqui, ó, essa condensação de Bose e Einstein é para o gás comum, o que a luz comum é para o laser.
Então, o que o laser fez na ótica, a gente acha que o condensado de Bose-Einstein pode fazer para a física atômica. Então, essa é uma previsão do Einstein, e que nós tínhamos muitas evidências, etc., mas só há menos de 10 anos atrás é que se conseguiu produzir em laboratório uma amostra gasosa tão próximo do zero absoluto de temperatura, onde os átomos estão praticamente parados no limite onde eles podem estar, e aí a natureza é diferente. A tal da mecânica quântica se manifesta macroscopicamente para os nossos olhos, na nossa escala. Tá certo? Então ela deixa de estar só no micromundo, que é lá no interior do átomo, e passa a estar na nossa escala. E toda vez que isso acontece, algo novo aparece. Então a tal da supercondutividade, que todo mundo já ouviu falar muito, é um desses exemplos da mecânica quântica se mostrando presente na escala humana. Tá certo? E a gente acha que em sistemas como esse ainda tem muita coisa para descobrir. Esse aqui é o laboratório aí no nosso instituto, onde se produz o condensado de sódio, né? Outra coisa científica que a gente consegue fazer com esses átomos frios é entender como dois átomos se unem para formar uma molécula. Parece uma coisa tão simples. A gente aprende lá desde o ginásio. Dois átomos se unem e formam uma molécula. Mas como? Quando que eles começaram a perceber que eles iam deixar de ser átomos individuais e iam fazer um casamento? E esse casamento é bom? Eles brigam muito, não brigam? Tudo isso faz parte da formação das moléculas. E como que a gente entende isso? Só pegando dois átomos e deixando lentamente eles se aproximarem. Isso são coisas fundamentais da... Isso aqui é o atomotron, eu só coloquei porque a gente consegue pegar os átomos próximo do zero absoluto, fazer eles andarem num pequeno anel de menos de 1 milímetro de diâmetro e um colide com o outro nesse círculo, tá certo? E a gente acha que é uma aplicação fantástica, né? Bom, se eu tenho átomo, tenho luz, eu posso fazer relógio atômico. E aqui nós temos um relógio atômico baseado em átomos frios, que tem uma precisão de 1 segundo em alguns milhões de anos. Aí você vai me perguntar, mas pô, você vai viver 1 milhão de anos para medir? Não. O problema é que se eu tenho a precisão de 1 segundo em 1 milhão de anos, você imagine a precisão que eu tenho quando eu meço 1 segundo. Eu tenho uma precisão de 1 segundo dividido por 10 a 15. Se vocês se lembram da notação científica, é muito pequenininho. Isso serve para alguma coisa? Serve, porque o sistema GPS, satélite, precisa desse nível de precisão para ser capaz de posicionar as coisas na superfície da Terra. E daqui a pouco, hoje o seu computador está transmitindo lá 1 megabyte, não é isso? 1 milhão de informações por segundo, e você já está nervoso, você quer 1 gigabyte, e daqui a pouco 1 terabyte. Agora, você imagina eu transmitir 1 trilhão de informações por segundo. Se eu não tiver a precisão de 1 segundo dividido por 1 trilhão, eu vou mandar uma informação, aí eu vou mandar a imagem dela, a cabeça vai chegar antes do pé, depois vai ser uma bagunça. Então eu preciso de precisão de tempo para quase tudo que a gente faz em ciência e tecnologia. Isso é uma foto do nosso relógio atômico, baseado em átomos, em luz, não é? E agora, então, eu queria falar só um pouquinho... Ixi, aqui é... sobre algumas aplicações tecnológicas. E é claro que você já entendeu tudo. Luz é campo elétrico. Isso significa energia, porque agindo sobre a matéria, ele é capaz de deslocar as cargas, é capaz de fazer força, é capaz de realizar trabalho, de depositar energia em cima da matéria. Então, se eu pegar um laser, focalizar num ponto, se aquilo estiver absorvendo aquela energia, eu chacoalho tanto aqueles átomos que eu vaporizo todo mundo. E essa é uma grande aplicação do laser. Ele é um instrumento de corte de altíssima precisão por causa disso. Porque eu consigo manipular a luz e colocar num único ponto. Tá certo? Então, usinagem a laser é uma realidade. E o laser, como ele anda numa única linha, eu posso colocar toda essa energia dentro de um fiozinho de cabelo de vidro, que chama-se fibra ótica. E aí, o interessante é que dentro desse fiozinho de cabelo, ele anda quilômetros sem sentir. Ele vai embora. Aí simplesmente eu uso o código Morse. Acendo e apago, transfiro informação. Então é assim que você consegue conectar a cidade de Nova York, que é pequenininha, né? E a cidade de Boston, que também é pequenininha, por 10 fibras ópticas. Você é capaz, com 10 fibras ópticas, fazer simultaneamente
50 mil ligações telefônicas. É muita informação. Por que eu consigo fazer isso? Porque luz não interage com luz. Se eu tiver aquele cabinho de cobre, passar uma corrente, passar outra corrente, vira uma bagunça. Não consigo separar quem está falando. Agora a luz, eu jogo uma vermelha, uma amarela, uma azul, uma mais vermelhinha, uma mais amarelinha, uma eu modifico assim, a outra eu modifico assado, e consigo jogar infinitos ligações telefônicas num tubinho de vidro do tamanho de um cabelo. Sem dúvida, a grande revolução da ótica nas últimas 3 décadas é a chamada fotônica ou a telecomunicações óticas. Não tem dúvida, né? Senão a humanidade vai ficar na escuridão da informação. Se a gente não tiver meios, vias de transporte de informação mais preciso, e a ótica consegue fazer isso com precisão. Hoje em dia, a cidade que não está conectada com fibra ótica já está na merlinda, né? Já não consegue ligação telefônica, já não consegue conectar os sei lá quantos milhares de computadores simultaneamente. Tudo isso com as fibras. E como que funciona? Simples. A luz consegue caminhar dentro de um tubinho de vidro. Pura e simplesmente. Bom, impressora laser, né? Agora tem o jato de tinta, mas até outro dia, aquela que fazia nhaque, nhaque, ninguém queria mais. O laser é tão preciso que se eu tiver, imagine que eu tenho ali um filme, que aonde passar a luz, ele consegue por um processo todo depositar pozinho nele. Então eu passo o laser, escrevo o que eu quero, aí jogo um pozinho em cima dele, aí põe um papel, pum, onde tem pozinho gruda no papel. É assim que funciona a Xerox, é assim que funciona a impressora laser, tudo com métodos ópticos e óbvio, hoje em dia tudo com laser, porque o laser de diodo é também uma outra revolução dentro da própria ótica do laser. Ninguém gosta mais de ouvir disco de vinil, e o laser ele é tão preciso que eu pego e vou passando na minha mão aqui, ó, ele é capaz de identificar todo o relevo. Então o relevo traz a informação. Isso continua parecido com o disco de vinil, né? Que era o relevo que trazia a informação. Só que agora a leitura é ótica. E só que agora, numa trilha daquela, Deus sabe quanta informação eu consigo colocar. Tanto é que eles dizem que todo conhecimento humano, registrado em papel, cabe numa pilha de CD de 2,5 metros de altura. Todo. Tá certo? Eu duvido, mas dizem que cabe. Muito bem. Bom, o laser novamente, quer dizer, a ótica, eu posso substituir o olho com uma velocidade muito grande. Eu ponho barras escuras e claras, que significam alguma coisa. Quando eu passo a luz, eu leio claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Eu sei o que é, como é. É um código, que é o chamado código de barras. E hoje em dia você sabe, né? O supermercado que não tem código de barra está ferrado, porque quem que vai lá contar quantos saquinhos de leite saiu? Não existe mais isso. No fim do dia, já foi dada a ordem para se comprar tantos litros de leite, tantos saquinhos de macarrão, e o dinheiro tem que cair na contabilidade também, porque se passou no caixa, todo mundo sabe. Bom, então é difícil falar de todas as aplicações tecnológicas, porque de fato são muitas. Mas tem uma área em específico que ela está ganhando corpo, que é a área da saúde. Né? Nós somos feitos de átomos e moléculas, queira você ou não, nós somos. Por isso que você come as coisas e vai acumulando átomo, arranjando. E se a luz interage tão bem com átomos e moléculas, como eu disse, pô, será que ela não pode mudar alguma coisa no metabolismo? Será que ela não pode ser usada para identificar coisa? E será que ela não pode ser usada para matar uma célula indesejável? Pode. E é isso que eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Na odontologia, o laser hoje, quer dizer, de primeiro você tinha um descolamento de retina, você tinha que abrir o olho. Era complicado. Você tinha que fazer uma incisão e ir lá dentro mexer. Hoje não. Por quê? O olho é transparente, a luz passa. Se eu usar um laser que só é absorvido, não pelo líquido que está no globo ocular, mas só no fundo do olho, eu vou lá e soldo o fundo do olho. Faço um cortinho. Faço o que eu quiser no fundo do olho. Né? Ah, mas e se eu quiser um laser que é absorvido na superfície? Também tem, aqui tem para todos os gostos, não tem problema. Se eu usar um laser que é absorvido na superfície, eu vou vaporizando a superfície. É por isso que você consegue hoje fazer cirurgia de miopia. Eu vou removendo camada por camada, refazendo a curvatura do seu olho. Tá certo?
Muito bem. Então, na verdade, aqui tem mais ou menos muita aplicação de ótica, né? Quem sofre de catarata, hoje ele já tem fontes de luz, você injeta uma substância, vai lá, ela é absorvida nesse cristalino, com laser você vai lá e vai mudando vai transformando aquelas moléculas em moléculas transparentes. Aí você limpa um pouco, tá certo? Bem, isso aqui vocês devem ter visto. A pessoa tem um infarto, o músculo fica rígido, falta irrigação no músculo cardíaco. Alguém entra lá com uma fibra óptica, faz uns furos no músculo do coração, começa a irrigar novamente, contornou o problema. Isso já é uma realidade. No INCOR de São Paulo já se faz isso. Se eu falar para vocês que o pessoal hoje em dia está soldando artéria com laser, vocês não vão acreditar, mas é uma realidade. E evidentemente, na odontologia, em especial, é uma área importante, porque ninguém gosta daquele barulho do motor. Ninguém gosta de toque mecânico. Porque o que dói é chacoalhar, né? É a vibração. Aquele motor vai tudo. Pô, aquilo vai lá, faz o nervo ficar em... Não é isso? Então aquilo dói muito. Ninguém gosta. Então na odontologia o laser acaba tendo uma aplicação fantástica. Esse é um consultório totalmente a laser que nós temos aqui no Instituto de Física. E se tiver algum dentista presente, está convidado para visitar. Essa foto eu gosto muito, porque eu consegui um dia. E isso aqui eu imagino que é como era a odontologia há mais ou menos uns 2000 anos atrás. Agora, se você olhar, ela não mudou até hoje. Mudou o formato do instrumento, mas a tecnologia é igual. Para arrancar um alicate, para abrir um pé de cabra. Aliás, todos os dentistas têm um belo martelo do lado, pode perguntar. Então, quer dizer, para fazer furo, arco de poa. Ah, mudou, botou uma turbininha lá, que a ar gira mais rápido e tal. Mas a tecnologia não mudou, mudou o formato. Mas o laser fez isso aí mudar. Hoje em dia nós somos capazes, com laser, de remover o tecido cariado, não precisa de broca. Ali não é molécula, não é bactéria, não é tudo isso, não interage com a luz, não vaporiza. Basta eu ter um laser adequado. Aquele que só as moléculas absorvem, não o tecido sadio. Eu vaporizo aquilo tudo. Tá certo? Vou lá dentro do canal, tem uma infecção. Ué, eu jogo um laser lá, ele mata as bactérias. Não só mata as bactérias, como faz um selamento lá para não penetrar a infecção. Tudo isso é possível e tem sido feito com muito sucesso. Eu adoro esses slides assim que vão devagarzinho. Isso aqui é uma demonstração de que você vem, usa o laser, remove o tecido cariado, você pode colocar o que você vai, o cimento, a resina que você vai restaurar, cura ela com o laser e termina tudo aí. E hoje em dia já se clareia também com a luz, né? Então já faz o serviço completo, deixa tudo bonitinho. Isso aqui é só algumas figuras, eu não vou entrar em detalhes, de como a gente consegue entender o laser interagindo com o tecido dental. O dente, mas é uma das aplicações que eu não acho que é a aplicação mais rica. A aplicação mais rica está aqui, ó. Eu posso iluminar minha mão, aonde que essa luz está indo? Nas células. E está indo aonde nas células? Lá dentro. E lá dentro aonde? Nos constituintes das organelas, das membranas. Não são átomos e moléculas? São. Será que a luz não dá energia para esses componentes? Deve dar, né? Se for o laser adequado, dá. E aí? Quando eu tenho moléculas lá excitadas e tal, o que acontece? Não sei, normalmente moléculas que recebem energia podem ficar mais reativas, por exemplo. E é isso que acontece. Se eu for esperto, eu vou lá dentro da célula e mudo reações metabólicas. Tá certo? Então, eu acelero o metabolismo. E isso tem sido feito. O pessoal trata. Isso aqui, por exemplo, é um caso que eu acho que é da Cristina, né? Numa ferida, nessas úlceras, que não cicatriza, porque não tem vasos para alimentar aquilo. Todo mundo conhece alguém que tem uma ferida que não cicatriza faz 20 anos. Aí você vai lá com o laser adequadamente, você vai ajudando, vai acelerando esse metabolismo, porque está faltando nessa cadeia de reação metabólica um pouco de força. E você consegue reverter quadros irreversíveis, né?
ou que seriam irreversíveis sem ação dessa ajuda especial. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre câncer. Essa é uma parte interessante porque o câncer, o pessoal não considera uma doença, na verdade, né? Porque o câncer é nossas células que entraram em rebelia e começa a crescer de forma desordenada. Então eu tenho lá o meu dedo, de repente começa a nascer ali no meu dedo células que não são adequadas para a pele do dedo. É uma anomalia. Aquilo é um tumor, né? Então fica um dedo diferente, que cresce, que não tem essa capacidade de saber a hora de parar de crescer. Isso aqui é uma curva de crescimento de células, e a célula do câncer é uma multiplicando, ela perde a memória de que ela tem que parar de vez em quando. Então ela vai crescendo, ela cresceria exponencialmente. Uma vira duas, que vira quatro, que vira... Isso vai dar uma progressão que cresce, né? E ela, se você olhar um tecido, ela só não é exponencial porque o corpo, o tecido biológico, não consegue fornecer ingredientes suficientes para as células continuarem essa multiplicação. Porque senão, uma vez que você começa um tumor, em alguns dias ele já viraria algo insuportável. Mas as limitações que tem de transporte de ingredientes, etc., limitam um pouco, seguram um pouco, para o nosso benefício, né? E como ela cresce tão desordenada, você vê, ela vai sugando tudo que tem, ela precisa crescer, ela precisa... Entende? Ela não sabe que tem que parar, ela perdeu isso, por isso que ela é uma célula diferente. Ela cresce com um monte de defeitos. Então, as pessoas imaginaram, ora, vamos combinar aqui física atômica e molecular. Isso aqui é só para mostrar para vocês quantos casos de câncer nós temos no Brasil. Não sei se vocês sabem quantos novos casos nós temos por ano no Brasil de câncer. Alguém sabe? Pois nós tínhamos, esse aqui acho que é 2002, mas nós temos o dado de 2004, né, Cristina? É em torno de 370 a 400 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. O campeão, evidentemente, câncer de pele. Segundo campeão, para as mulheres, mama. Para o homem, próstata. E aí vai aqui na escala. Aí eu vou fazer outra pergunta. Se eu botar todo mundo que vai ter câncer esse ano no hospital, eu tenho leito suficiente? Bom, eu já vou dar a resposta logo, porque eu estou meio sem tempo. Não. Não vai sobrar cama para as crianças que estão com diarreia. Não vai sobrar cama para o cara lá que sofreu um acidente de moto. Não vai sobrar, vai faltar. Porque nós não temos 400 mil leitos hospitalares registrados no Brasil. Resultado, grande problema, câncer, né? Por isso que ele é o campeão de morte. Então o pessoal pensou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, existem técnicas, toda técnica de tratamento de câncer significa matar a célula cancerosa. Você não consegue modificar. Célula cancerosa não tem remédio, ela não vai voltar a ser normal. Não é que nem uma criança rebelde que o pai vai lá, conserta ela. Não, a célula tem que ser morta, não tem outra alternativa. Todas as terapias envolvem matar a célula. E normalmente você usa produtos químicos para matar a célula. Você injeta produto químico, só que ela mata as células cancerosas e um pouco do resto. Mas funciona. A gente sabe aí que as técnicas de quimioterapia, radioterapia são fantásticas. Mas o pessoal pensou numa técnica que é o seguinte. Bom, como essa célula cancerosa é tão diferente, e se eu injetar uma molécula que vai descobrir que ela é tão imperfeita e vai se alojar nela? Bom, tudo bem, vai se alojar. E aí? As outras também vão lá se alojar. Ah, mas e se essa molécula for tal que ela é simplesmente nociva, ela é inofensiva, quer dizer, se ela não estiver na presença da luz, mas quando ela estiver excitada pela luz, ela recebe essa energia e ela fica altamente reativa e produz a morte celular imediata. Bom, então me parece atraente. E isso é essa técnica chamada fototerapia dinâmica. A gente injeta uma molécula, ela vai percorrendo tudo e se enfia na célula tumoral. E fica lá. Essa célula tumoral ela é gananciosa, ela não quer deixar ninguém sair, ela quer crescer. Quando eu ilumino com uma luz apropriada, eu interajo com essa molécula, produzo uma fotorreação. Essa fotorreação leva a agente citotóxico que mata a célula na hora, imediatamente. Então essa é a técnica chamada fototerapia dinâmica
e que eu vou mostrar para vocês brevemente como funciona. As moléculas que se usa, hoje em dia existe uma infinidade, mas nós trabalhamos com porfirinas, que são excitadas pela luz, elas reagem com oxigênio, produz agentes oxidantes que destroem a célula rapidamente. É muita energia associada nessas moléculas, nesses radicais. E aí, né, ela destrói a célula. Então agora eu vou escanear alguns casos, eu tomei o cuidado de não botar caso muito chocante, mas essa técnica, ela evidentemente nós não somos os descobridores, nós somos os desenvolvedores, nós estamos contribuindo com o desenvolvimento dela, e ela envolve ótica e física atômica. E nós temos uma unidade no Hospital Amaral Carvalho, uma unidade lá em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, e esse é um exemplo para vocês. Esse aqui é um tumor, não vou nem me preocupar em classificar, mas após a aplicação, isso aqui vira uma massa morta que depois se recupera. Como essa técnica ela é extremamente seletiva, ela mata mais a célula tumoral, sempre ficam umas células sadias ali naquele tecido, que ajudam na recuperação. Então você acaba tendo uma cicatrização muito boa. Isso aqui é um outro exemplo, isso aqui é um outro tumor, logo após a aplicação, ele vira assim uma massa morta. Depois de algum tempo, se recupera completamente. Outro exemplo, esse aqui é um exemplo que eu gosto muito, isso aqui é um tumor na perna de um indivíduo, logo após a aplicação, é uma maçaroca morta, um mês depois, não se tem mais nada, e se você olhar um ano depois, você não sabe que ali havia um tumor. Esse também é um caso que a gente acompanha faz muito tempo, todos os pacientes são pacientes que nós participamos do tratamento. Esse é um tumor de face muito complicado de ser removido cirurgicamente, porque envolve uma região delicada aqui, né? Imagina o que vai ter que ser removido aqui. A face dessa senhora. Mas em alguns meses já está limpo, em um ano, perfeito. A parte oral é uma parte que nós temos interesse pelos parceiros de Jaú, que são de cabeça e pescoço. Isso é um exemplo de um tumor de boca, onde nós injetamos esse medicamento, iluminamos com laser, produziu a necrose do tumor, 30 dias depois. Aliás, essa mucosa bucal é uma coisa fantástica, né? Normalmente a gente até enfia, nós desenvolvemos sistemas que você ilumina o tumor de dentro para fora, porque essa é uma técnica que envolve a luz, excitando as moléculas e produzindo uma fotorreação dentro do tumor. Então é necessário iluminar o tumor. E aí, se for no estômago, a gente vai com a fibra óptica, aí nós juntamos tudo que tem aí, tá vendo? Vai com a fibra óptica, às vezes enfia a fibra dentro do tumor e ilumina, ou então ilumina ele só por cima. Esôfago, todos esses casos aí a gente consegue fazer. Eu estou voltando? Bom, então são muitos casos, eu vou varrer rapidamente, né? Esse aqui é um caso em especial interessante, a gente gosta muito de fazer esses casos, porque a cirurgia seria mutiladora, né? Então, com essa técnica a gente consegue resultados muito bons. Canto de olho, também a solução é radical, é remoção de olho muitas vezes, e a gente consegue, sem falar de pessoas que têm muitas lesões, cujo ato cirúrgico seria complicado, que eu vou passar mais rápido. Deixa eu mostrar um caso aqui de... isso aqui parece pornográfico, mas não é. Porque HPV é um tipo de virose que se pega transmitido pelo ato sexual e cria lesões, principalmente na mulher e também no homem. E a gente descobriu que a mesma técnica serve para você limpar essas lesões. E nós temos feito vários pacientes com uma eliminação completa do HPV, o que é uma coisa importante. E agora nós fomos para os Estados Unidos, descobrimos que os americanos estão fazendo também, embora a gente já começou a fazer há muito tempo. Até estamos fazendo um trabalho em conjunto com eles agora. Bom, existem vários casos que a gente trata, intestino, agora nós temos um target especial, que é recorrência de câncer de mama. Quando a mulher tem câncer de mama, muitas vezes, se o câncer já está avançado, tem que remover a mama. Bom, às vezes remove a mama, cerrou o problema. Mas muitas vezes volta o tumor, e às vezes ele volta na pele. Isso chama-se recorrência cutânea. E o que você vai fazer nesse caso? Quase nada, não tem o que fazer. Mas essa técnica tem dado resultados muito bons
em se tratar recorrência cutânea de câncer de mama. E nós temos um projeto junto com a Faculdade de Medicina de Ribeirão e também junto com os Estados Unidos, com a Broad School of Medicine, onde a gente vem fazendo tratamento. Isso aqui é um câncer de esôfago. A gente vai com a fibra óptica. Isso aqui era antes, isso aqui era depois do tratamento. Inclusive, essa semana a Cristina fez um tumor em Ribeirão Preto e o médico não acreditava, de esôfago, semana passada, quarta-feira. E o médico não acreditava que no momento da aplicação o tumor já regrediu quase que completo. Certo? Então é uma agressão ao tumor muito grande, né? Os fótons ali de fato fazem uma diferença muito grande. Isso aqui é os resultados que a gente tem alcançado e eu acho que são relativamente bons, precisa mais ainda. E nós temos tratado muitos outros brônquios, nós temos feito alguma coisa no INCOR, e bexiga, temos feito casos, aliás, bexiga é excepcional essa técnica, e assim por diante. E o nosso trabalho mereceu um editorial nessa revista, né, pelo que a gente vem desenvolvendo, e nós temos, na verdade, um time enorme de gente, que envolve médicos, biomédicos, enfermeiros, dentistas, bioquímicos. Então existe gente espalhada por vários institutos, aqui em São Carlos e em outros lugares, que faz parte dessa equipe enorme, na qual a gente realiza tratamento clínico já, mas também faz muitos experimentos, porque nós estamos conseguindo avançar muito a técnica, entendendo em animais o que está acontecendo. E aí até a instrumentação nós temos que desenvolver. A forma de iluminar o tumor, tudo isso tem sido feito. E para não deixar ninguém triste, nós temos feito também animais com sucesso muito grande, aqui em São Carlos, São Paulo, Botucatu, e eu nem sei mais aonde, porque eu já estou assim perdendo o controle. E o que é interessante é que a gente tem desenvolvido instrumentos baratos dentro da realidade brasileira para se realizar esse tipo de tratamento. Mas não é só tratar que é importante. Aliás, se você for capaz de detectar o câncer com antecedência, já é 90% da cura está ali, na detecção precoce. E, lembra o que eu falei? A luz interage com as moléculas, manda a luz de volta. Se essa luz que vem caracteriza totalmente o que está ali, eventualmente eu sou capaz de identificar um tumor. E essa técnica nós temos desenvolvido, muitos laboratórios do mundo também têm desenvolvido, mas eu acho que essa é uma área onde nós estamos quase que em pé de igualdade. E utilizando a chamada fluorescência óptica, eu jogo luz e coleto tudo que volta. E analiso tudo que volta. E ali está toda a informação do que está lá dentro da célula. As técnicas de fluorescência, na verdade, já existem há muito tempo. Isso aqui, eu gosto dessa figura aqui, não é nossa não, porque ela mostra a fluorescência de um espermatozoide no momento da fecundação do óvulo. Tá certo? Você imagine se eu quiser saber toda a química envolvida ali. Não é uma coisa trivial. Naqueles preciso segundo, aqui é a fluorescência. Cabeça do espermatozoide, uma parte da cauda e o resto estão tendo uma química completamente diferente naquele momento, que me permite fazer um estudo completo do que está acontecendo, somente olhando a luz que vem daí. Tá certo? Só para dar um exemplo do poder da técnica. Claro. Normalmente esses espectros de fluorescência, eu jogo uma luz laser num comprimento de onda, numa cor, e o sistema me devolve em muitos comprimentos de onda. E dependendo da distribuição que ele devolve, eu tenho que agora entender, aprender a ler esse espectro e inferir do que está lá dentro. E a gente tem conseguido fazer com sucesso relativamente grande, a tal ponto que hoje, aqui em São Carlos, nós já temos um grau de acerto de 3 a 4%, né, Cristina? Não, desculpe, um grau de erro de 3 a 4%. Então, os chamados falsos positivos de 3 a 4%, que é melhor do que as biópsias convencionais. Então, isso aqui é assim, é o toque de uma fibra óptica e a leitura no computador. Não envolve retirar pedaço, nada. É jornada nas estrelas mesmo, aquele aparelhinho do doutor... Como que chamava? Não é o Spock, como que chama? Hã? O doutor McCoy. Ele tinha um aparelhinho que ele pegava a pessoa, varria uma luzinha mágica e o aparelhinho lia tudo. Tá? Hoje a gente já sabe identificar a glicose com toque de luz.
Oxigenação com toque de luz. Doenças, só estou falando do câncer, mas você consegue identificar 1 trilhão de coisas. Tem uma aluna fazendo tese que é identificar o quanto, se você tomar sol, o quanto que a queimadura do sol, de fato, alterou molecularmente as suas células. Tá certo? Então, a gente espera até definir doses por fluorescência óptica seguras de você tomar sol. E assim por diante, identificar lesões e assim por diante. Esses são experimentos que a gente realiza com toda essa técnica. Nós já estamos em pacientes, nós já estamos realizando lá no Hospital de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas, detecção de tumores em fígado e assim por diante. Agora a Cristina vai começar um trabalho que envolve muitos e muitos pacientes, tá certo? E isso aqui é detecção de tumor de fígado. O grau de acerto é enorme. Quando a gente estava nessa cirurgia detectando esse tumor de fígado, o médico tentou enganar de todos os jeitos e o nosso sistema não errou nenhuma vez. Então ele consegue identificar. Tanto é que tem um médico que fez uma tese para usar a fluorescência para identificar a quantidade de gordura no fígado. Né? Isso chama-se grau de esteatose. Tem que estar sempre acompanhado do pessoal mais qualificado no vocabulário. Então esse é o grau de esteatose. E mais do que isso, nós estamos fazendo um trabalho que você é capaz de identificar. Por exemplo, você vai fazer um transplante de fígado. Você tira o fígado do doador, você tem que levar para o receptor. Então o médico olha, apalpa, fala, pô, esse fígado tá bom, ó, vou levar. Ou o coração, ou rins, ou qualquer órgão. Então ele pega, apalpa e tal, não, esse tá um bom doador, histórico bom, ele tira, leva para o hospital, implanta. Na maioria das vezes funciona, mas em alguns casos não dá partida. Aconteceu alguma coisa entre a remoção e a implantação que o órgão não funciona mais. E aí, como acompanhar isso? Você não pode ficar tirando bife do fígado para analisar no microscópio, né? Coitado, já vai ser implantado, não pode ser... A técnica de fluorescência permite você acompanhar o órgão. Desde a remoção, para ver uma coisa que nós batizamos de falência de órgãos, né, Juliana? Nós não sabemos se o nome vai pegar ou não, mas você vai ter um pequeno espectrômetro, você remove um órgão, enfia a fibra óptica coladinha nele e vai acompanhando. A hora que o espectro começar a modificar, já é arriscado, a gente quer dar isso para o médico. Né? Até onde ele pode, com segurança, implantar e assim por diante. Muito bem. Bom, a gente usa a fluorescência para identificar muitas coisas. Né? A gente está tentando, nós já patenteamos a técnica, mas ainda não publicamos nenhum trabalho, porque nós aprendemos que primeiro você tem que patentear, depois publicar. Que é a tal da medicina legal. Se você encontrar um cadáver, né, e uma das coisas que a medicina legal procura fazer é dizer o horário do óbito. Isso é importante, para poder descobrir como que foi morto, aonde foi morto. Bom, o que a gente está fazendo é que mapeando a fluorescência de vários locais do animal, nós estamos trabalhando com animais, ou eventualmente de um cadáver humano, você é capaz de com precisão dizer há quanto tempo ele está morto, mesmo nas condições diversas. Mas para isso você tem que mapear a fluorescência da mucosa bucal, dos partes internas e tudo isso junto, da unha, da pele. Então a gente acha que isso aqui vai ser uma coisa muito importante para se adicionar nessa medicina legal, que também é um pouco arcaica. Ela fica vendo a presença do mosquito, a presença do bigato de não sei de que tipo de mosca. Claro, tudo isso é importante, mas uma técnica dessa, porque a partir do momento que cessou a vida, há um processo de degradação. E a fluorescência vai me dizendo tudo isso. E evolui com o tempo. Então, nós estamos trabalhando nisso, né, Ju? E a gente espera, daqui a um tempo, vir com isso. Existem técnicas para meio ambiente e para agricultura. Né? Nós somos capazes de identificar certas pragas da lavoura e assim por diante, ou caracterizar solos. E, só para dar uma ideia para você do poder da fluorescência, isso aqui é uma curva em preto da fluorescência, o vermelho se você pegar um fígado, cortar uma parte,
O fígado é o único órgão da gente que regenera. E quando você corta, que às vezes o médico tem que remover uma parte, o metabolismo altera todo. E aí existem níveis metabólicos de recuperação. Em vermelho aqui é o que a medicina sabe, e em preto é o que nós sabemos, com uma precisão bastante grande. Bom, eu vou ter que acelerar um pouco aqui, né? E eu não poderia dizer que nós estamos tentando desenvolver coisas como essa, que você é capaz de, através de uma punção, ter uma precisão muito grande na identificação do câncer de mama, quem sabe da próstata também. E eu também não quero ser tão dramático e dizer que laser só serve para essas coisas todas. Ele também serve para o lazer, com Z, tá certo? Então, é sempre prazeroso você ir numa boate, onde tem aqueles feixes de luz dançando, não é? Ou alguém desenhando lá numa rocha, figuras interessantes que se movem. Ou você vê um holograma, que é uma fotografia que revela a tridimensionalidade do objeto. Então o laser também tem aí essa sua característica de prazer, né? Além de todos os outros prazeres que eu já mostrei. Ele também serve para o lazer. E eu acho que com isso eu gostaria de encerrar a minha apresentação, mostrando algumas pessoas que trabalham aqui no grupo de São Carlos, que sou eu, esse aqui é o meu companheiro, o professor Marcaça. Nós temos vários experimentos, eu não vou dizer o nome de todo mundo aqui, mas nós temos vários estudantes trabalhando em várias coisas. Esse é o grupo lá da medicina, e eu então queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o pessoal que trabalha comigo, evidentemente, que são muitos, e que esse trabalho todo é executado por estudantes, pós-docs, e a gente acredita que está conseguindo unir um pouco o nosso conhecimento básico, porque nós não paramos de utilizar a ótica e laser para estudar o átomo, né? Nós continuamos o nosso trabalho, mas a tecnologia que a gente adquire ali serve, eventualmente, para outras coisas, né? Isso é o que nós classificamos de física aplicada. É você pegar o conhecimento adquirido e aplicar em outras coisas. E a gente tem, então, tentado fazer isso. A ótica é muito mais ampla do que eu mostrei. As aplicações do laser são infinitas. A gente não sabe ainda todas. Tem um amigo meu que diz que o laser é uma solução à procura de problemas. Tá certo? E eu, até hoje, não consegui um contra-exemplo. De fato, você pega problema, vai lá o laser, ou ele serve para alinhar, ou ele serve para ver, ou ele serve para iluminar. Ele sempre acha uma aplicação. Então, acho que é por isso que eu trabalho em ótica, porque eu acho que se ele é a solução à procura de problemas, parece que fica mais fácil, né? Muito obrigado. Perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a palestra? Outro tema relacionado a alguma coisa? Eu vou lá, com o meu microfone portátil. No caso do espectro canceroso, qual a diferença que dá, assim, em relação a uma célula normal? Porque os tumores são muito variados, né? Então, eu não consigo ver, assim, como é que teria uma assinatura única. Como que o patologista identifica? Ele olha a forma das células, ele coloca ali uns corantes que, dependendo do tipo de célula, absorve certas... e olha no microscópio. A fluorescência sabe tudo isso. Ela sabe a arquitetura, se ela espalha mais luz ou menos luz, e evidentemente tem fatos que são comuns a todos os tipos de tumores, e tem fatos que são peculiares. No momento, nós sabemos mapear bem o que são comuns a todos os tipos de tumores, e eu acho que no futuro nós vamos saber mapear os que são específicos de cada tumor, e mais do que isso, o estadiamento. Quer dizer, qual é o tempo daquele tumor. Se você está analisando, por exemplo, um tumor de língua, se aquilo é célula de língua ou se já é célula que vem de um outro lugar e que se depositou na língua, que a gente chama de metástase, né? Mas tudo isso está lá. Eu ainda não sei ler. E a gente está aprendendo a ler o espectro. Mas toda essa informação está lá. Uma outra pergunta?
Bom, como vocês foram tão bem comportados, eu trouxe presentes, né? Então eu trouxe aqui 3 camisetas do grupo de ótica, e eu ia sortear, mas não deu tempo. Hoje foi um dia atropelado à beça, né? Todo tipo de coisa aconteceu. Então, eu não deu tempo de fazer os cartãozinhos. Tem alguém que faz aniversário hoje? Ele vai receber. Além do nosso organizador. Eu faço dia 22. Agora, sábado, sexta. Ah, é mesmo? Ah, você estava tão aqui na minha frente que você merece um. Tem mais alguém? Primeiro as meninas, né? Depois os marmanjos. Tem mais alguém? Dia 7 de abril. 7 de abril? O índio também. Ah, é o índio. Tem mais alguém mais próximo? Hã? Bom, então eu vou dar uma para ela e uma para ele ali. Tá certo? Isso é só simbólico para a paciência que vocês tiveram, né? Ouvir tudo isso. Muito obrigado, Agostinho, que tem organizado essas palestras aí. A gente, porque tudo isso que foi dito, e parece que eu já li no jornal, que há convênio, por exemplo, com Porto Ferreira, qualquer coisa, com as cidades aqui próximas, e com São Carlos não. Não, tudo isso que eu falei, são técnicas que vão sendo desenvolvidas, aparelhos, e a gente aqui tem um serviço que nós prestamos a todo mundo que precisa da cidade, sim. E na cidade tem muitos médicos, dentistas que já trabalham com laser. Existem médicos que também adquiriram o laser, hoje esse instrumento já é comercial. E aí eles vão, e aí fazem as propagandas, etc. É perigoso esse mesmo desse comercial, né? Até que ponto é perigoso? Eu acho que propaganda enganosa é sempre não só perigosa, como é crime. Então, fazer propaganda do que não é verdade é crime. Tem que ir para a cadeia. Né? Agora, o que acontece é que os desenvolvimentos científicos aparecem na mídia, isso acho que não tem nada de mal. Acho que a população, nós recebemos dinheiro público para fazer tudo isso. Nós temos mais ou menos uma obrigação de fazer a população saber em que estágio de desenvolvimento a gente se encontra. É por isso que a gente tem programas de difusão, tudo isso, para tentar levar às pessoas o que se faz dentro dos nossos institutos. Né? Eu acho que é mais uma prestação de contas do que... Mas tudo com uma certa ética e seriedade. Agora, o que escapar disso, eu não posso responder, né? Pelo que eu entendi, por exemplo, todo esse seu trabalho está sendo aplicado em Ribeirão Preto e no INCOR, em São Paulo. Não, é Ribeirão Preto e no Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Também é Amaral Carvalho. Agora, nós fazemos hoje casos em praticamente e aqui em São uma dezena. Santa Casa, como é que aqui só tem a Santa Casa. Deixa eu explicar. Quando a gente lida com câncer, a gente tem que ter um centro de oncologia. Entendeu? Aqui tem médicos que tratam relativamente bem tumores, nós não estamos dizendo isso. Mas nós preferimos nos associar com um centro como Jaú, que é um hospital só de câncer praticamente, onde a gente tem um controle maior, tem mais médicos participando e tudo isso. Mas a tecnologia está à disposição, né? Os aparelhos já foram aprovados pelo Ministério da Saúde, as drogas estão na fase final de aprovação, aí qualquer médico pode ser treinado e utilizar essa tecnologia. Isso não vai ser restrito a um... Pelo contrário, né? Porque eu me senti frustrado, entendeu? Tanta coisa mas não e eu se não vejo sinta nada assim. Não precisa se sentir frustrado, não, que toda essa tecnologia vai estar aí. Poderia fazer uma pergunta? Tem um que fez ali uma pergunta, deixa eu ir até ali, eu volto aqui. Você não está frustrado, não? Não. Wanderlei, eu gostaria de saber de você se existe alguma técnica laser para detectar aterosclerose e a destruição desse problema, que é uma coisa que existem outras maneiras de se detectar isso hoje clinicamente, mas eu vejo, pelo que você me falou, pelo que você mostrou aí para o pessoal, em termos da aplicação do laser em detecção, por exemplo, de cânceres, eu acho que a aterosclerose também está bem relacionado com isso. É claro que o fundamento da técnica pode eventualmente ser utilizado, mas assim, um sistema, uma metodologia específica para isso, eu não...
A Cristina está dizendo que o Raman já consegue detectar a arteriosclerose, né? Então, tá aí. Uma outra técnica, mas com laser também. Ótimo. Oi, espera aí que tem uma aqui. Ele tá perguntando. Só o Raman que você falou. A espectroscopia Raman é diferente da fluorescência. Nós optamos por esse caminho, mas tem um pessoal, inclusive em São José dos Campos tem um grupo, e tem inúmeros grupos pelo mundo, fazendo essa tal de espectroscopia Raman. Só que, por simplificação, a gente acha que uma técnica ela tem que ser simples, senão ela não fica à disposição. Se for algo muito complexo, ela demora muito para atingir a aplicação, entendeu? Então, nós estamos indo pelo lado da fluorescência, que eu acho que é simples e boa. Queria saber sobre o melanoma, se você já regrediu algum, dependendo do nível dele. Melanoma, na verdade, existem os tumores que são carcinomas, e existe o melanoma. O melanoma é um caso sério, principalmente tumor de pele. E nós já tratamos alguns casos. Deixa eu explicar para vocês que essa técnica sempre dá resposta. Nós nunca tivemos um tumor que não regrediu mais do que 50% do seu tamanho inicial, mesmo que fosse caso já desacreditado. Então ela sempre tem uma resposta muito boa, porque sempre você mata um monte de célula. Mas melanoma é um caso sério. Inclusive, essa viagem para os Estados Unidos, nós começamos uma pesquisa com células de melanoma para tentar atacar esse problema, mas ainda não está contornado, não. Ainda é um problema. Certo? Quem sabe? Mas eu acho que nos próximos anos haverá novidades nessa direção aí de melanoma. É uma química diferente, é um negócio totalmente diferente. Tem que se aprender muito ainda para chegar aí. Pois não. Eu vi no Jornal Regional que vocês também usam laser para atacar infecções assim de artrite, essas coisas, né? Aquele doutor Pereira Lopes, eu não lembro o primeiro nome. E eu tentei entrar em contato com ele, mas eu não consegui telefone nem nada. E eu queria saber, e vale para coluna vertebral também, para problemas de coluna? O laser de baixa intensidade, aquele exemplo que eu mostrei lá de você tentar acelerar o metabolismo, existe muita coisa na literatura. Nós desenvolvemos aparelhos, contribuímos com algumas técnicas, existem muitos médicos que aplicam. Eu não saberia te dizer tudo que eles estão aplicando, mas existe aí muita coisa para se fazer. Eu acho que eu poderia dar o nome de algumas pessoas, inclusive a Rosane foi lá fora. Ela conhece bastante da terapia do laser de baixa potência. Tem a Cristina, quem mais que está aí? A Olga, tem a Vitória. Elas poderiam te dizer um pouco melhor sobre esse panorama clínico que está aí fora. Eu acho que normalmente você tem que perguntar para o médico as bases científicas daquilo que está acontecendo. Porque, como eu disse no início, quando você usa ótica, a distância entre o esotérico e o real pode ser muito estreita, entendeu? Então, tem médico que se acha muito poderoso e vai aplicando para absolutamente tudo, sem ter, de fato, as bases científicas. Aquilo que a gente faz aqui no Instituto, que a gente desenvolve, são trabalhos científicos, que passam por culturas de células, animais, aí chega na parte clínica das pessoas. Então, as coisas que a gente faz aqui, a gente sabe dizer que funcionam. As coisas que se anunciam por aí. Agora, o laser já está divulgado, faz parte da cultura médica. Não é só aqui no Instituto que tem. Já tem cirurgião aqui na cidade que faz cirurgia plástica laser, depilação a laser e assim por diante. Certo? Então, espera que tem um garoto ali, pô, eu preciso abaixar a idade média aqui. É que assim, eu vi que o CD ele armazena 700 MB e o DVD 4.7. Mas o CD e o DVD tem um laser vermelho. E eu estava lendo lá que o comprimento de onda do DVD é menor. Mas como é que uma mesma cor pode ter um comprimento de onda diferente? É que dentro de uma mesma cor tem vários comprimentos de onda. Por exemplo, a gente acha que é vermelho tudo que vai, vamos dizer, do número 600
ao número 700. Mas aí tem um monte, tá certo? O que a gente precisa para ler mais informações por unidade de área é um comprimento de onda menor. Tá bom? E aí você grava menor e você consegue ler coisas menores, então você pode pôr mais no CD. Tá bom? Mas boa pergunta. Vai fazer física? Você fez uma observação que eu achei muito interessante e queria saber se vocês têm investido mais nesse tipo de investigação, que você citou que em algum tratamento a luz foi usada não para matar as células, mas sim para estimular a ação de algumas células. Eu queria saber se tem outras aplicações, vocês têm investido nisso, que é uma coisa no outro sentido, né? É muito interessante. Não, na verdade, as pesquisas começaram tentando multiplicar a célula. Agora nós matamos, mas inicialmente a gente queria era multiplicar. E existem muitos trabalhos realizados. Eu tenho no momento 2 alunos de pós-graduação, 3 que estão terminando. Um está estudando a proliferação de vasos, né, estimulado por luz. Nós temos um trabalho em Ribeirão Preto, que é a regeneração hepática. A gente consegue acelerar a regeneração de um fígado, né? E isso é importante em muitos casos cirúrgicos e assim por diante. E existe outro trabalho também em Ribeirão, que é uma associação de drogas com bioestimulação luminosa para acelerar o metabolismo para... Na área da retina, você conhece alguma coisa? Na área da oftalmologia, nós temos um professor no grupo, que é o professor Jarbas, que se dedica integralmente à oftalmologia. Então ele desenvolveu aparelhos, ele fez muita coisa, tanto é que hoje ele tem empresas aí que já fabricam aparelhos, né? Ele é tempo parcial aqui na escola, mas ele continua com o laboratório dele fazendo uma série de trabalhos nessa área. Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta? Muito obrigado. Vamos agradecer novamente a vocês. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Banhato pela magnífica palestra, a presença de vocês. E eu gostaria de lembrar novamente que no mês que vem, dia 17 de maio, nós teremos mais uma palestra da série de Projeto Ciências às 19 horas, com o professor Glaucio Olivas, que vai falar sobre fármacos. Obrigado.